Bem, vou esperar a pessoa chegar, para a gente começar já a fazer o que eu tenho que fazer para vocês, o que eu tenho que passar para vocês é muito urgente, tá bom? Vamos, povo, vamos, povo, vamos, povo, vamos, povo, vamos, povo. Compartilha nos status, mas para o povo crente, né? Bora, 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 bora. Muito pouca pessoa. Vamos, cadê o like no vídeo? Like, 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 vambora. Ai, Deus. Foi difícil cuidar de vidas, mesmo ainda na situação que eu se encontro. Mas o Senhor, eu sou escravo do Senhor. Tem como. Pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Escute bem, olhe fitamente aqui nos olhos. Presta bem atenção, abra os ouvidos. Abre os ouvidos. Abre os ouvidos. Tá bem resfriado. O tempo aqui tá muito frio. Choveu aqui, ó. Coisa da séria. Vamos lá. A imunidade está muito baixa, então por isso mesmo que eu peguei essa gripe. Presta atenção no que eu vou falar. E o que eu vou dizer para vocês é coisa séria. Para todos que conhecem o Evangelho, para todos que praticam a palavra de Deus em seu comportamento ético, moral, psicológico e civil. Presta atenção uma coisa. Estamos vivendo um tempo. Preste atenção no que Deus falou comigo. Ah, o Júlio está lá desviado. Primeiro que desviado é o diabo. Desviado eu não estou. Desviado é Satanás. A gente sente fraqueza, mas desviar nunca. Pastor, eu tenho, Deus fala comigo, Deus tem me guardado, Deus tem me protegido, Deus tem falado comigo sim. Ninguém tentava me matar, tem tentado me matar, acabar com a minha vida, colocar na miséria. Perdi carro, perdi tudo, minha vida financeira não tá legal, mas interessa que eu vou passar, se é prova de Jó, se é prova de Ló, o que for passar. Jó ou Ló, Ló Sodoma. Jó perde tudo e sofre aflição. Independente. Dois termina com ó, que acaba com dó. Quem gostou dessa? Só eu para tirar isso. Mas, vamos lá. Presta atenção, tá bom? Presta atenção. Essa foi boa. Presta bem atenção. Nós estamos vivendo um tempo espiritual, tá certo? Que esse tempo se inicia com uma grande investida do inferno. Presta atenção que Deus tem para falar. Presta atenção. Contra todos aqueles que reconhecem Cristo como seu Salvador e todos aqueles que temem o nome do Senhor. Todos, em toda a terra, eu digo para vocês, vão passar uma aflição como nunca passou. A oração, pastor, o jejum não vai surtir efeito no momento, porque Deus vai se calar. É tempo do silêncio para o grande dia do juízo final. Então o céu não está, nesse exato momento, abençoando ninguém. Misericórdia quer e não sacrifício, Deus está dando misericórdia. Não é hora de receber bênçãos. É hora de Deus trazer um intuito, presta atenção, meus irmãos, de um novo tempo para a atividade espiritual e para armazenar os limites da grande guerra que terá nessa terra. Todos nós sabemos que o inferno e os seus ideais é prejudicar o homem, fazer o homem sofrer em terra e sofrer fora do corpo. No corpo faz aflição, faz o homem chorar, faz o homem perder, faz o homem entristecer, muitas vezes suicidar. Na alma, uma eternidade de problemas terríveis, de tristeza, mas na eternidade no espírito, choro, sofrimento para toda a eternidade.
Então são 3 módulos. Ele ataca no corpo, ele ataca na alma, ele ataca no espírito. Porque somos 3 como Deus. Deus é 3 em 1 e nós somos 3 em 1. E nesse intervalo, estamos vivendo, meus irmãos, a agonia da igreja perdendo batalhas espirituais. Pensando somente que expulsar um demônio dos pastores é suficiente para trazer uma transformação em vidas. Porque, meus irmãos, a primeira coisa que Deus me mostrava é os pastores enganados. E por que estavam enganados? Porque, meus irmãos, eles expulsam o demônio, acham que venceu a batalha. Mas aquele demônio, quando o pastor vai embora, ele volta novamente. Os pastores não querem, meus irmãos, abrir espaço na sua própria vida para encarar aquela alma de frente. Todo dia no domingo, todo dia na sua casa, fazer uma visita, dar ensino da palavra, para que aquele demônio não volte mais. Para a pessoa, no intelecto, entender as ações do Espírito, para que ela venha transformar a sua vida cotidiana. Só expulsa o demônio, expulsou o demônio. Ali foi apenas um teatro. Quando o pastor vira as costas, aquele espírito volta de novo. Então a pessoa não está liberta. Porém a Bíblia Sagrada diz, se o Filho vos libertar, certamente vos sereis livres. E a Bíblia diz também, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é expulsar que liberta. Quando Jesus vai naquele homem ganareno, a Bíblia diz que aquele espírito volta para os porcos, mas pelas correntes ficaram. Ele não quer dizer que ele seguiu Jesus, ele não seguiu Jesus. Quem sabe voltou os mesmos espíritos. Outro também, que era o jovem rico, que tinha tudo, queria seguir, mas Jesus mandou ele dividir o que ele tinha. Então, pela riqueza, os demônios da luxúria não deixaram seguir Jesus. Outros demais que foram expulsos dos demônios, que sabe, meus irmãos, a única que foi liberta, Maria Madalena, na qual ele expulsou os 7 espíritos malignos. Essa foi atrás de Jesus até o final, até no sepulcro, foi perguntar onde colocaram o corpo do seu mestre. Muitos de vocês estão passando, meus irmãos, situações terríveis, alarmantes no mundo espiritual. É necessário tomar o preço da ousadia e encarar, meus irmãos, uma grande luta na qual, quando você aceitou a Cristo como Salvador, colocou a mão para cima e agora vai sofrer. As coisas vão estreitar. Os demônios do inferno estão apavorados, porque no céu os anjos estão armados, prontos para invadir a terra, receber o galardão da justiça, conforme for o grande eu sou, descendo nas nuvens do céu com poder e grande glória, montado no cavalo branco, cheio de glória e cheio de verdade. A terra, na solenidade do seu efeito, está comprado através de Natal, Ano Novo, dia de festas. Pessoas se organizando para passar uma ceia de Natal, mas mendigos nas ruas, passando fome. Pessoas precisando agora, nesse momento, de uma colher de arroz e feijão para sobreviver um pouquinho mais de sua trilha. E a igreja querendo festa. O povo tendo dinheiro não divide, e Deus vai tratar com cada um. Pastores falsos, é o que mais tem, Deus me mostrava, é o que mais tem. Então, pastores falsos, mentirosos, que se preocupam somente com a sua barriga e esquecem do necessitado. Esses padecerão o fogo da eternidade. Então, o que devemos fazer, pastor Júlio? Se a guerra está chegando aí, se o céu está calado, se pode ver, meus irmãos, que esses últimos dias, nas pregações do pastor, a gente não sente mais Deus. Deus não está falando com qualquer um. Irmãos, quem está falando com você é o pastor mais usado do Brasil. Mais usado do Brasil. Júlio César. No espírito, na visão espiritual, nos dons da revelação, na cura, que foram cânceres comprovados pelo médico, medicina, e nas revelações e profecias. Escuta o que eu tenho para falar para vocês. A intimidade que eu tenho com Deus é muito grande. Então, escuta mais uma vez. Escuta mais uma vez. Escute mais uma vez. Por que eu tenho essa ousadia? Por que eu não tenho medo de nada? Por que eu não tenho medo da morte? Por quê, meus irmãos? Porque eu sei quem me guia. Eu sei que essa fase que eu estou passando vai passar. Deus está andando com os seus anjos para me socorrer. Mas o que Deus mandou falar para vocês, a coisa vai se estreitar. O terremoto que deu aqui em São Paulo não é um terremoto comum, é um alarme dos últimos dias, é um alarme da ocasião onde o povo precisa vigiar. Não é oração mais, é vigilância. Repete comigo, não é oração, é vigilância. Orar e vigiar, chega, não é oração. Ficar orando, não, é vigiar. Onde vai, com quem anda, o que vai fazer, antes de fazer, pensar, olhar e analisar. Tá certo? É isso que vocês têm que fazer. Por quê? Porque esse estrondo no mundo espiritual
está sendo muito sério. O céu está paralisado. O céu está paralisado, pronto para guerrear. O inferno atônico, os demônios preparando as armas para atacar esse final de ano, matar o maior número de almas possível, porque sabe que o tempo deles está se esgotando. Então, o que vai acontecer é algo muito sério, gente. Tá? É muito sério mesmo que vai acontecer. Vai estar acontecendo um estreitamento espiritual na qual nós nunca passamos e nunca havíamos de passar. Uma tribulação nesse mundo nesse ano que vem. Será uma turbulência, uma tribulação como nunca vista. O povo vai chorar novamente. A terra está estremecida. Está muito silêncio, vocês estão percebendo? É porque o céu está em silêncio. Irmãos, a coisa é séria. Então planteia no choro, na lágrima, na tristeza da sua própria vida. Encara, meus irmãos, uma realidade que a eternidade está chegando para cada um de nós. Amanhã pode ser, ou hoje, o seu último dia de vida. E para onde irá a sua alma na eternidade? Cada um vai para se dar conta. Essa ceia de Natal que você vai fazer com sua família pode ser a última ceia. Ou talvez você não possa nem chegar na ceia. Sentar, porque muitos quiseram se sentar e não se sentaram. Então, preste atenção. Não é brincadeira a vida. Não é brincadeira a salvação. Não é brincadeira quando Jesus entrega e abre os seus braços e diz, sabitani, sabitani, Senhor, entrega o meu espírito. Ao Senhor eu entrego o seu espírito. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Então, quando ele fala isso, assim que ele entrega o teu espírito, o véu do templo se rasga. Então, por que se rasgou? Porque era necessário. Meu, eu estou arrepiando aqui. Então, quem está arrepiando em casa? Era necessário, era urgentemente. A terra precisava de socorro. A terra daquele tempo já de socorro de Deus. E nesse momento, meus irmãos, quanto tempo se passou? 2025 anos. E ainda precisamos de socorro. Mas foi rápido. O véu, Deus não quis saber do tempo. Deus não quis saber de tempo. Irmãos, preste uma coisa bem para vocês. Deus não quer saber de tempo de tijolo, de igreja. Deus quer saber da sua vida. A vida com Deus, consagrada, remida, lavada, santificada no sangue de Jesus e na autoridade da confissão do Espírito. Eu digo a vocês, quando naquele tempo o véu se rasga, é uma emergência para o povo. O povo, Jesus tinha que entregar o Espírito, porque as almas estavam sem caminho. Então ele disse, eu sou o caminho. As almas estavam na mentira, eu sou a verdade. As almas estavam na morte, e Jesus disse, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser vencer e ganhar a tua vida, a perdê-la-á. E quem quiser salvar a sua vida, também a perderá. Irmãos, tem que perder essa vida aqui. Tem que deixar tudo, negar tudo e seguir uma cruz muito árdua, triste, muitas vezes cansada e muitas vezes abatida, porque o caminho é estreito e apertado. Apertado é o caminho, apertado e estreito. Irmãos, essa é a porta que devemos entrar no curral das ovelhas. Mas, é claro que todos os pastores que agora estão com o bolso de dinheiro, estão com o ministério lá, dizendo que são homem de Deus, não tem essa palavra que eu tenho para você. Porque, meus irmãos, eu perdi família. Eu não vou ter uma ceia de Natal com a família. Eu não vou ter dinheiro para me comprar um peru. Eu não vou ter nada, eu vou passar sentado naquele sofá. Não tenho um carro para passear mais. Estou perdendo tudo. Mas uma coisa eu não perco, a graça e a comunicação com o céu. Eles não têm essa palavra para falar para vocês. Ninguém tem. Esses pastores não vão ter, porque eles não vivem do Espírito. Ele vive atrás de igreja, liturgia barata. Mas eu digo a vocês, esse aqui que diz que é caído, que esse profeta, falso profeta, está avisando vocês, se santifica a tua vida, porque as coisas daqui para cá não vai ser brincadeira. As coisas vão ser sérias. Então, vigiem, orem a todo instante, a todo momento, mas mais vigilância do que oração. Porque a guerra vai começar. E o bagulho vai ficar louco, como diz o terceiro. É isso que nós vamos fazer. É isso que você em casa tem que fazer. O seu marido nesse ano que vem, o diabo que está bebida quer matar ele. O seu filho quer matar nas drogas. A polícia quer prender eles enganado. Ou tentando forjar ele na... Irmãos, a guerra vai começar. A guerra vai começar. Amém? Então, por esse motivo, façam isso. Guarda o que tens. Guarda, não deixa ninguém apagar sua lamparina. Vigia, ora incessantemente, para que nesse dia não pegais vos desapercebidos. Tá? Não pegai vocês desapercebidos. É isso que vocês não podem fazer. É quando pegar vocês desapercebidos. E nessa hora, nesse dia, ninguém sabe, mas somente Deus.
sabe o dia e a hora de que o Filho do Homem pairá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Tá bom? Então, sejam fortes, tá bom? Quando o véu do templo se rasga, muitos dizem que é a carne de Jesus. Mentira, não tem nada a ver com a carne de Jesus. O véu se rasgou porque no véu do Santíssimo Lugar não podia qualquer um habitar. Eu não podia entrar no Santíssimo Lugar. Tinha o átrio, o Santo Santo, o Santíssimo Lugar. Só os sacerdotes em pureza com Deus. Agora todos os pecadores podem entrar no Santíssimo Lugar. Por isso que o véu se rasgou. Aquele véu que fazia separação entre os que serviam e os que não serviam. Agora todos os que não servem, os que servem, podem chegar aos pés de Cristo. Ele vai ouvir a miséria do pecador. Ele vai ouvir o choro, a lágrima do pecador. Agora me diga, eu passando por tudo isso, aonde eu apoio a minha força? Você que está em casa, que me conhece, uma história, sabe que eu tenho sofrido. Aonde eu tiro essas palavras para dar força a vocês? Aonde eu tiro? Quem está me apoiando nesse momento? Quem está me dando graça para trazer uma live tão espiritual ao ponto de preocupar com a sua vida que está em casa? Sem pedir o teu pix, sem pedir o teu bolso. Não é nada disso. A tua alma está em jogo e ela vale mais do que qualquer dinheiro. Você precisa se erguer, meu irmão. Você que está triste, você que está angustiado, precisa voltar assim. Você precisa voltar aos pés do Senhor, porque Ele te ama. O Senhor te ama. E sabe por que Satanás é muito irado comigo? Porque essas lágrimas é pela tua alma. É pela tua alma. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que Deus está comigo. Porque tua vara e teu cajado me consola. Essas lágrimas é pela uma alma que eu não quero ver gritando no fogo. É pela uma alma que eu não quero ver na eternidade. É chorar pelas almas. É isso que Deus quer. Por isso que Deus não me deixa. Por isso que os anjos andam comigo. Porque aqui tem um homem que ama de verdade. Não pelo que você tem, mas sim pelo que está dentro de você. Que é precioso demais, chamado alma. E foi por essa alma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. É isso, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, que eu amo vocês. Eu amo cada um de vocês, porque vocês são a alma que Jesus assim se colocou na graça. Amém? Que Deus abençoe. São essas palavras. Fique com essas, porque o Senhor, Ele quer lá. Eu quero me reconciliar. Adriano quer reconciliar. Tem mais pessoas que querem reconciliar? Aí, pastores. O pastor aqui, ó, falido. Pastor jogado, pastor desviado, faz uma live, olha quantas almas querem reconciliar. Olha isso. Então o que faz isso é o Espírito que está na minha vida. É o Espírito. Eu quero, pastor. Olha quantas pessoas. Ixi, olha. Vê aí quantas pessoas. Conta aí mesmo. Vamos contar aí. A live de reconciliação. Imaginei eu com pouca força, tentando dar para vocês o melhor. Quantas pessoas aí? Quantas pessoas? Quantas? Quantos já foi, gente? Contaram aí? Mais de 80? 80? 80 já? Quantas? Então tá. Vocês vão falar comigo aqui. Deus me ouve ainda, tá? Deus me ouve. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer uma obra. Quantas pessoas foram? Alguém contou pra mim aí? Gabriel, deu quantos? Mais de 40 pessoas que querem reconciliar com Deus? Eu estava deitado ali. Eu só deito. Minha vida é só deitar e chorar. A verdade é essa. Gabriel, estava falando com o Gabriel agora de pouco. Minha vida é só deitar e chorar, meus irmãos. É a aprovação que eu estou passando. Por quê? Porque eu fiz um efeito no Brasil e no mundo. Eu tenho que ter as consequências do diabo. Ele tem que lutar contra mim. Tá? Então, eu tenho que me apoiar em Cristo. Não posso me apoiar em mim mesmo. Amém? O outro falou que eu tô cheirado. Tô gripado, meu amigo. Só Deus, né? É só brincadeira. Vamos lá, só quem reconciliar. Tira esses caras daí. Tira esses. Que não é por nós, também não é, que não é contra nós, é por nós também. Amém? Vamos lá então. Eu e minha esposa quer reconciliar também. Adriano. Então vamos fazer o seguinte, meus irmãos. Vamos lá. Vamos pegar agora, todos vocês, em casa, tá? É só Deus, meus irmãos. É só Deus. Só Deus. Não posso mais só o nariz, eu não posso fazer mais nada. É assim que esse povo é acusador, mentiroso. Vamos lá então, meus irmãos. Quantas pessoas deu? Mais de 100?
Piauí, obrigado, Carlos Silva. Vamos lá. Todos vocês vão reconciliar com Cristo agora. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão agora, ou deixa o celular, ou com uma mão pega o celular. Você vai colocar a mão para cima, tá? Feche seus olhos, todos vocês vão reconciliar, tá? E vocês vão colocar a mão para cima assim. Porque colocando a mão para cima, é como se fosse, estou indefeso, tá? Muita gente fala assim, colocar a mão para cima. Não, é indefesa. Eu me rendo. Feche seus olhos. Repete comigo essas palavras aqui, ó. Primeiramente, eu vou apresentar vocês a Jesus. Senhor, eu sei que muito tempo nós estamos, a Deus, vivendo uma fase difícil. O Senhor no céu e teu servo aqui na terra. Mas mesmo assim, o Senhor me deu graça para estar, Deus, trazendo essas almas para o Senhor. Almas que eu estou ganhando para o teu reino, pois muitos deles, a Deus, se perderam no caminho. O Senhor lembra muito bem do tempo onde o teu filho saiu e gastou até mesmo com tudo, com prostitutas, drogas, e caiu lá na lavagem do porco. Sim, o filho pródigo. O Senhor disse, na sua grande e gloriosa história, porque aconteceu, que o Senhor preparou um anel lindo, um anel elegante, para aquele filho que havia perdido, foi encontrado, estava morto e ressuscitado. Senhor, nesse exato momento, eu peço ao seu Espírito Santo, que o Senhor agora encara, Deus, esses demônios de frente, que dividiu o Senhor Jesus, essa etapa de presença, essa etapa de conciliação desses irmãos, filhos e filhas que se perderam no caminho. Manda eles embora. E agora, esse anel, reconheça, Deus, e reconecta nessas vidas, para que elas possam reconhecer mais uma vez, que se perderam no caminho e que querem sua salvação. Querem, ó Deus, reconciliar com tua presença e, ó Deus, com sua majestade poderosa, porque sabemos nós que o trono, a glória, a justiça só pertence ao Todo-Poderoso Jeová. Senhor Jesus, na sua grande misericórdia, com o grande e poderoso sangue que lavou a humanidade de seus pecados, e todos aqueles que se renderam ao teu nome, vieram sobreviver muitas chagas, é claro, porque os dias são maus. Mas eu peço o teu Espírito, para que o Senhor coloque agora em nossa vida a graça uniforme da presença da grande unificação de um homem para com o próprio Deus. Então vocês agora, meus irmãos, repete comigo. Senhor Jesus, nesta noite gloriosa, mais uma vez te lhe peço perdão. Estou muito arrependido dos meus atos, pois não vigiei e fraquejei. Caí em tentação, mas ainda meu coração anela por ti, Senhor. Senhor Jesus, nessa humilde noite, eu reconheço que o Senhor é Deus e preciso do teu abraço. Senhor eterno Pai, lava-me com teu sangue precioso e que minha alma seja enxugada com teu Espírito Santo. Nesta noite, eu me entrego novamente ao teu Espírito Santo, para que a minha vida possa ser uma vida cheia da tua presença. Senhor Jesus, a minha casa é o meu coração. Entre, faça nela morada, pois os dias são maus. Me ajuda, Espírito Santo. Prometo a partir de hoje buscar a tua face, ler a tua palavra, examinar as suas escrituras. Obrigado, Senhor. Fica com a mão para cima, os olhos fechados. Senhor, desça com a graça. Desça com a graça agora, desça. Pode sentir, meu irmão, tem gente chorando já. Olha lá. Estou tendo uma visão de uma senhora numa sala. Pode ficar com o olho fechado. Uma luz caindo na mão dela, assim, ó, coisa mais linda. Vai recebendo a graça. Pode chorar, minha irmã. Os casais aí podem se abraçar. Quem é casado, se abraça. Se abraça um outro, chora. Tá? Pode se abraçar agora. Quem está sozinho em casa,
agradeço, glorifica, fica glória, glória, graças a Deus, glória, 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 glorifica. É Satanás. Você não vai aguentar eu não, né, desgraçado. Então vamos lá, gente, glorificando, isso, tá? Mais de 80 almas, hein, para Jesus, hein, numa live, hein? Poucas palavras, em 20 minutos, então igual Pedro, 3 minutinhos ganhou mais de 300 almas. 80 almas para Jesus, olha só, 80 vidas. Isso, pode chorar aí, tá? Se vocês quiserem mandar o vídeo, vocês entregando a sua vida para Jesus, que vocês sentiram, manda pro Gabriel, né, Gabriel? No número que está aí, tá bom? Para postar no canal. O que vocês sentiram? Tem pessoas que viu anjos aí. Tem pessoas que viu a luz descendo. Quem tá chorando aí? Tem gente chorando? É, meus irmãos. Olha lá, a Delci viu o anjo, olha lá. Viu o anjo, a luz também, ó, olha lá. Olha lá. Olha que lindo. Chorando, chorando. Ó, meus irmãos. Tá nesse vídeo, nesse aqui, ó. Se quiser mandar os testemunhos, ó. Tá bem aqui, ó. Tá fixado aí no topo, tá? Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Senti o anjo do Senhor perto de mim. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Isso aí. Graças a Deus. Viu uma luz branca, Francisco Siqueira. Uma luz muito branca. Deus desceu. Eu vi como se fosse uma lâmpada descesse em minha mão. Olha lá, Tainara. Uma lâmpada, é ela que eu vi, Tainara. É você que eu vi na visão, olha lá. Aqui, gente, ó. Tainara. Eu vi como uma lâmpada descesse em minha mão. Eu tô falando pra vocês, pastor Gil é usado, vai. Pastor Gil. Que lindo, né? Se entrega agora, Lucas. Se entrega. Vê essa live de novo, se entrega. Mas vamos tirar esse negócio de Hebreus aí, esse cara. Tá falando de alma, esse cara tá falando de Bíblia. Meu Deus do céu. Tá falando de alma, salmo, não falando de Bíblia. Eita, man. Falei pra você que eu vi uma luz descendo na mão da irmã. A irmã confessou aí. Uma paz. Que bom, meus irmãos. Voltaram pro aprisco. Se cuidem agora, o Senhor te perdoa. Olha lá. Quando eu ergui minha mão, senti que esquentou as mãos. Jonas Ferreira. Boa. Desceu a graça. Deus nos ouviu. Tá bom? Deus nos ouviu, tá bom? Tá bom? Irmãos, é isso. Tá? Tô chorando muito. A Leilson Lourenço tá chorando demais lá também. Tadinho. Essas almas choram, né? Pô, meus irmãos, eu choro com vocês, de verdade. Eu amo vocês demais, vocês não têm noção. Olha lá que lindo. Falei pra você na revelação que ia acontecer, aconteceu agora. Irmãos, não adianta. Toda revelação que Deus me passa é verdadeira. Lindo, lindo. Tá bom? Então, todos os crentes do Brasil, toma cuidado. Já ganhamos mais de 100 almas aqui, só numa live de 20 minutos. Imagina eu com o ministério. O diabo não quer eu de volta. O diabo muitas vezes coloca a mão no seu bolso para você abençoar a igreja, para não ter templo. Ele sabe. Ele sabe, meu irmão. Ele sabe, mas o que tem em mim é muito forte. É muito forte. Pode falar o que quiser do pastor Gil. É raiva do diabo. O diabo usa até os pastores para falar mal de mim. Não adianta. Não adianta. Por isso que eu sou o mais caluniado dessa internet. Tá? O mais caluniado. O mais odiado. Não adianta. Não adianta. Senti meu corpo esquentar, glória a Deus. Chorei na hora. Esquentou o corpo, chorou na hora. Igreja, Deus abençoe. Comente aqui se você crê nessas palavras. E é isso aí, tá bom? Estou fazendo o que Deus mandou. Se cuidem todos vocês, tá? Se alimentem bem, tomem bastante água, coisa que eu não faço. Engraçado, eu não faço, mando vocês fazer, né? Ô menininho, puxa a orelha dele. Puxa a orelha, pastor. Você cuida de nós, eu não cuida de você. Não vai ficar sem o senhor logo? Aí você vai ficar sem o senhor. Quem que não vai seguir nessa internet? Quem é verdadeiro igual o senhor? Quem só vive atrás de alma e não dinheiro igual o senhor? Ah, pastor Júlio, vou seguir quem? Eu sou o semblante de Cristo na terra, tá? Tá bom, irmão. Fica com Deus aí, Eric. Se bem, fiquem firmes aí. Cuidado no final de ano aí, toma cuidado, tá bom? Pastor, quando vai ser a próxima live, Francisco? Eu tava até pensando em fazer com vocês, pra gente fazer a live de oração e revelação. Eu vou pegar firme nas orações. Eu preciso disso, tá bom? Mas a gente começa uma sexta-feira e vamos embora.
Mas cuidado, gente. Cuidado que o diabo não está de brincadeira, tá? O céu tá entrando em um colapso muito grande. Uma reunião muito forte no céu. Para qualquer momento Jesus invadir a terra. Toma cuidado, o arrebatamento pode acontecer antes. E santifica a tua vida. Se ainda que você ache esperança na eternidade. Se você crê que isso existe. Um abraço. Amo vocês. Beijo no coração. Que live maravilhosa. Teve salvação de alma. Lembrete de Deus. Choro. E é isso que a gente precisa. Amor. Muito amor, muita fé. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. É isso. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Até a próxima. Comente aqui. E amém. Graças a Deus é muito grande, paz.